e quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios 1, 4. Amém? E como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Deus maravilhoso, estamos adentrando diante de tua presença com esses cânticos, com esses louvores, com a nossa adoração, agora com a tua palavra. Senhor, eu sou um homem que nem meus irmãos. A gente depende inteiramente do Senhor. A gente não pensava que seria assim. Essa responsabilidade tão grande de ter caído em nossas mãos. Mas, Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor tem nos colocado de pé. A tua graça tem nos sustentado. E estamos aqui para dizer que nós somos o representante, nós somos um dos representantes da mensagem de um só homem. Se todos os mares desvanecerem, mas a tua graça tem nos sustentado para pelejar em favor do que o Senhor manifestou para nós. Somos gratos por isso. Somos falhos, somos humanos. Eu careço inteiramente de ti. Me ajude, dependo do Senhor. Este povo que me ouve depende também do Senhor. Nos posicione cada dia, cada momento. Sabemos que estamos no desfecho final. Já não resta mais muito tempo, a não ser o Senhor venha nos tirar. Esses mortos vêm se manifestar para nós, e o teu eleito vê eles, e rapidamente seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Vamos encontrar o Senhor nos ares, e aí estaremos sempre com o Senhor. Esse é o desejo, o profundo dos nossos corações, de nossas almas. Senhor, a gente depende mesmo de ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Eles perderam a mensagem. Esse versículo poderia dar fim a todos os questionamentos. O poder de ver a manifestação de Deus, tanto aquele que revela, quanto aquele que come, quanto a igreja que vê
e come juntamente com João. Isso deveria dar fim a todos os disse-me-disse, a todos os embaraços, a toda uma luta constante de você querer convencer as pessoas que Deus não viu na eternidade. Este selo é estes selos revelados, este ministério final de Apocalipse 10, do 8 a 11, é para um povo especial. Não é para qualquer pessoa. O Cordeiro sair do trono, a intercessão acabar, a era terminar, a visão da tenda, dizer que ele não é mais mediador, que ele saiu do posto de intercessão para se transformar em leão, para poder descer como um anjo forte e Deus materializar na sua segunda vinda em carne humana, e William Branham e João ir comer este livrinho, só ele, mais ninguém, não tem mérito mais para ninguém. Falar isso e crer nisso tem que ser para as pessoas que foram elegidas por ele. Não adianta você querer explicar que eles não vão entender. Não adianta você querer discutir. Eu vejo as pessoas discutindo na internet que isso não deveria ser feito. Porque olha só, você não pode fazer nada, meu irmão. Está aqui, ó. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Você deveria ser agradecido. Você deveria ser agradecida de poder ver e crer e saber que você foi elegido nele antes da fundação do mundo. Nele em quem? Não só na sua primeira vinda, mas você foi elegido nele, Cristo, os selos, Cristo brana, antes da fundação do mundo. Isso daqui não tem discussão. Só vai ver o sétimo selo, só vai ver a mensagem de João, só vai ver a mensagem de uma só pessoa, só vai ver que este homem representante da noiva se chama Osmar Branham e não tem outro. Só esses que Deus viu antes da fundação do mundo e nos elegeu nele, conforme o beneplácito de quê? De sua vontade. Então, é por isso que diz que eleito ele não discute. O eleito ele tem segurança. E para não ofender, para não discutir, você bloqueia. Como nós podemos andar juntos se não tivermos de acordo? Nós temos que estar de acordo com o que João deixou para nós. Não é o que eu estou pregando para você, mas é o que ele deixou, o que ele comeu. As pessoas falam em legado. Elas falam em tal de legado. Legado que ele deixou para nós. Mas eles foram deixados para trás. É muito triste isso, irmão. Eles perderam a mensagem. Quando você perde a mensagem, automaticamente você é deixado para trás. O povo no tempo antediluviano, eles foram deixados para trás. Eles não quiseram ouvir Noé. Eles chegou a um tempo que eles não queriam mais ter companheirismo com Noé. Teve um tempo que Deus, na sua terceira etapa, Deus separou mesmo. Deus colocou Noé e sua família dentro da arca. Não tinha como eles entrarem. Por quê? Porque eles rejeitaram a mensagem. Quando você rejeita a mensagem, você é deixado. Você deixa a mensagem, né? Aí você perde a mensagem. Por isso que eu coloquei aqui, perderam a mensagem. Enoque, a Bíblia diz que depois, antes que Noé fizesse a arca, Noé ficava vigiando Enoque. E a Bíblia diz que a Bíblia fala que Enoque ele andou com a mensagem, ele andou com Deus. Como é que um homem vai andar com Deus?
Como é que pode? A não ser com a sua palavra do dia. E Enoque andou com aquela palavra, Enoque não duvidou, Enoque não questionou, Enoque ele andou. Os demais, você acha que não tinha no tempo de Enoque demais pessoas? Você acha que não tinha alguém que criticava Enoque? Por ele andar com Deus, por ele atuar daquela forma? Você acha que não tinha mais alguém para criticá-lo? Tinha, sempre tem. Mas Enoque não se portou para o que falavam, para as dúvidas, para os escárnios. Enoque não se importou. A noiva não se importa. A noiva está andando com Deus. A noiva está andando com Apocalipse 10, do 8 a 11. A noiva, a esposa, anda com Deus, e andar com Deus é andar com Cristo. Andar com Cristo, Bran, o 7º selo, é andar com este Deus. E teve um dia que Deus levou Enoque. Deus tomou Enoque. A Bíblia diz que Deus para si o tomou. E o que foi que restou daquelas pessoas que ficaram para trás? Logo, Deus começou a trabalhar com Noé em outra geração. A geração de Noé foi 120 anos. E ele, quando ele prestou atenção que Enoque foi raptado, ele disse: é hora de eu começar a construir a arca. Noé começou a construir a arca e começou a entregar aquela mensagem para o povo. Mas o que foi que aconteceu com aquele povo? Aquele povo perdeu a mensagem de Noé. Aquele povo foi deixado para trás. Chega um tempo que o natural não acompanha o espiritual. Você só vai acompanhar o espiritual se você veio do eterno, se você faz parte dele. Se você fizer parte dele, aí vai acompanhando, você vai andando. Mas se você não é eterno, não tem como Deus te adotar, porque você não é filho. Olha só, e como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade, em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, para Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, como é que você sabe que você é adotado? Como é que você sabe que você tem o batismo do Espírito Santo? Mombrana vem e diz que o batismo com o Espírito Santo é você crer na mensagem da hora, certo? Todo mundo diz que crê na mensagem da hora. Mas ainda tem mais um passo. Você pode ver que Jesus Cristo, ele saiu das águas. Depois que ele saiu das águas, o Espírito Santo veio sobre ele, ungir ele para separar para o serviço, para ele começar o trabalho. Aí depois, lá no Monte da Transfiguração, Deus pegou e mostrou a adoção dele. A adoção que Deus colocou para ele. Pedro, Tiago e João eram o testemunho, e o que foi que ele disse? A esse ouvi. Então não foi diferente do trabalho do irmão Brana aqui na terra. Ele passou por justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, ali o pescoço, e depois Deus pegou, levantou ele. Você pode ver que estava lá os testemunhos, 3 testemunhos estavam lá no pé da montanha, quando aqueles anjos, 7 anjos vieram da eternidade e vieram, pegaram o irmão Brana e suspenderam ele com a atração sobre a montanha 150, suspenderam ele. Você sabe o que foi aquilo? Deus estava adotando ele como filho. Deus estava dando a adoção plena. Este é meu filho, a este ouvi. Mas a América do Norte ouviu? Quando ele desceu, Deus desceu numa carne, numa forma humana. Enquanto Deus estava no seu ministério messiânico, discernindo a intenção dos corações, aquilo era um avivamento tremendo.
A América do Norte, quando via aquelas manifestações das pessoas largarem as muletas, das pessoas ressuscitarem, aquilo move as pessoas, move na carne, move no espírito. Mas quando Deus adotou William Branham, eles não quiseram mais companheirismo com o irmão Branham, até o tabernáculo Branham, meu irmão, até o tabernáculo Branham deixou a mensagem, a não ser aqueles que partiram junto com o irmão Branham. Não pense que foi multidão que faz parte dessa noiva da América do Norte, desta noiva raptada, porque tem que ter uma repetição, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. Quantas almas? Nos dias de Noé, 8 almas. Nos dias de Ló, 3 almas. No dia de Jesus, uma meia dúzia, 12. Um era o diabo. E nos dias daqui não foi. Foi poucos que viram. A igreja que ficou viva não conseguiu acompanhar a mensagem. E eles deixaram a mensagem. E quando eles largam a mensagem, eles deixam a mensagem, eles perderam a mensagem. Quando você perde alguma coisa, você perde o rumo. A pior coisa é um pastor dessa mensagem, neste momento que nós estamos vivendo, ele perder a mensagem, ele perde o rumo. Quando você perde o rumo, você não sabe o que você faz, e você joga a igreja para orar, aí vai chegar um tempo que não é a oração, aí joga a igreja para jejuar, vai ver que não é. Aí ele vai entrar numa forma legalista. Você sabe que tem igreja numa forma legalista, que a igreja anda, a igreja parece que tem Deus, aí as mulheres se vestem corretamente, porque é uma forma legalista. E nós não temos que ser nem legalista, nem liberalista. A gente tem que deixar Deus atuar através desta mensagem na vida de cada um de nós. É Deus atuando, não é eu. Deus não me colocou aqui para fazer o papel do Espírito Santo. Deus me colocou aqui só para me abrir a minha boca e falar, e o resto é com Ele. Oh, se cada um de nós entendêssemos isso, se cada um de nós entendesse que o trabalho na minha vida, o trabalho na sua vida, o trabalho na vida da tua esposa, o trabalho na vida do teu filho, o trabalho na vida do teu marido, o trabalho na vida do teu pastor, é obra do Espírito Santo. O problema é quando entra numa forma legalista. Uns querem orar demais, uns se santificam demais e quer cobrar porque o outro não ora. Um jejua demais e quer cobrar do outro. Irmão, jejum, oração é obra do homem. Você sabe por que esses homens estão assim? Porque eles perderam, eles deixaram a mensagem. Não foi Deus que deixou ele. Deus não deixa ninguém. Deus não deixa. É eles que deixaram a Deus. Por isso que Jesus disse: não foi vós que me escolheste. Você está seguro nisso? Não foi vós. Se fosse nós que escolhêssemos a Deus, nós estaríamos perdidos neste exato momento. Mas você tem que ter a convicção que não foi você que escolheu Ele, mas Ele te escolheu para esta hora, para este dia, para crer nessa mensagem, para afirmar, para ser o representante. Eu sou um dos tais. Você pode dizer isso? Eu sou um dos tais que representam essa uma só pessoa. Esta igreja, você através da internet, você pode dizer isso? Você é um do tal. Pode os pastores estarem confusos porque eles perderam a mensagem. Você pensou você lutar para viver uma vida aí, dizimar, jejuar e dar oferta e vir na igreja?
e fazer parte do companheirismo, e mais tarde você ser deixado para trás? Como os luteranos foram deixados para trás depois da partida de Lutero? Por que eles foram deixados para trás? Porque Deus não estava mais com a mensagem de Lutero, agora era John Wesley. Eles foram deixados, eles continuaram com aquilo. Eles queriam levar a mensagem de Lutero e levam até hoje. Já era a mensagem de John Wesley. Não foi diferente com a mensagem de John Wesley. A partida do irmão Wesley foi um choque para o wesleyano. Mas eles ficaram para trás, eles não continuaram, porque era para eles continuar a mensagem pentecostal, a restauração de dons. E os pentecostais também foram deixados para trás porque não quiseram aceitar, porque agora Deus tinha saído daquele movimento de restauração dos dons, agora ele estava no homem, vindicando por sinais visíveis no céu. Em 1950, aquela coluna de fogo sobre a cabeça dele, aquilo era uma vindicação que Deus tinha mudado, e agora o que era fazer era seguir a mensagem de Lutero, agora era seguir a mensagem de John Wesley, ou seguir a mensagem pentecostal. Não, era para deixar todas aquelas igrejas e seguir Branham, ouvir a mensagem de Branham, de primeira e segunda etapa. Mas o que foi que aconteceu? Aquele povo está preso até hoje, porque eles deixaram a mensagem. E quando você deixa a mensagem, o que é que você quer que venha para a sua vida? Você está largando Deus. Você está largando Deus, você está largando. Você nunca deveria dizer: eu vou largar essa mensagem. Você pode até dizer na sua ignorância, mas se você for dele, ele não larga de você. É por isso que a Bíblia diz: nós podemos ser infiel, mas ele permanece fiel. Ele é fiel com sua palavra. Porque as pessoas, elas estão do jeito que estão, é porque elas têm deixado a mensagem. Quando você deixa a mensagem, você está abrindo a porta do inferno para vir sobre a tua alma. É igual, não quero entrar nisso aqui, vou deixar isso aqui para outro dia. Quero deixar isso para outro dia. Então, os pentecostais que eram para seguir o William Branham rejeitaram o irmão Branham. E quando o irmão Branham recebeu aquela adoção de filho, você sabe o que é adoção? Você quer saber como você foi adotado? É quando você tem o esclarecimento. Deus só esclarece por filho. O que não é filho, o que não é adotado, não é esclarecido. O não adotado briga, o não adotado questiona, o não adotado que não chegou àquele desenvolvimento espiritual, ele põe culpa no pastor, põe culpa na irmã, põe culpa lá no diácono, põe culpa em todo mundo. Aí eu saí daquela igreja porque fulano é assim, ciclano é assim, pastor é assim. Não, você saiu porque você não tinha predestinação. Porque se você se tivesse predestinação, será se nós somos melhores do que Pedro? Tu sabe o que aguentou Pedro foi a predestinação. Pedro foi praticamente chamado de Satanás. Aquela mulher sirofenícia, prática gentia, praticamente foi chamado de cadela. E isso fez ela não vir mais na reunião? Não. Sabe qual era a felicidade da sirofenícia? Você sabe qual era a felicidade de Pedro? Não pense porque Pedro negou 3 vezes, não pense porque Pedro falhou que os demais eram diferentes de Pedro. Os demais tinham a mesma fraqueza de Pedro, os demais apóstolos tinham a mesma fraqueza de Pedro. O tanto que Pedro precisava de Deus, Tiago precisava, Mateus precisava. Eles não eram mais santos, eles dependiam daquela descida do Espírito Santo sobre eles.
Só o que muda nossas vidas não é a letra marcha, mas o Espírito vivifica esta letra, esta mensagem do dia. Há uma diferença. Você tem que ver. As pessoas, elas pensam que a mensagem mudou. Não mudou, ela é a mesma. Essa mensagem é a mesma que Lutero pregou, somente foi acrescentada algo a mais, diz o irmão Brana. Essa mensagem é a mesma que o John Wesley pregou, só foi acrescentado algo mais. Essa mensagem é a mesma, só foi acrescentado algo mais no ministério do irmão Brana, que era só a primeira e segunda etapa, precisava da terceira etapa para vivificar, para fazer aquele homem perfeito, aquela estrutura completa de Cristo. E essa mensagem de João, simplesmente Deus no ano 2000 adotou este homem, Osmar Brana, adotou ele, suspendeu, sobe aqui que te mostrarei coisas maiores, sobe cá. João, em um ano 2000, sofreu um rapto, a alma dele foi raptada na revelação, e tua alma, eu creio que agora, depois da partida do mensageiro, também foi raptada, porque você começa a ver o que João viu, você começa a comer o que João comeu. Então só algo mais foi acrescentado. Tu diz, pastor, e depois da partida do pastor Osmar Brana, sim, algo mais foi acrescentado. Tu diz, mas o que, pastor, foi acrescentado? Era a vida que nós não tínhamos dentro de nós. Nós tínhamos aqui, aqui você questiona, aqui você quer saber, aqui você não tem segurança, aqui você fica questionando. 1977 é porque Deus não te viu. Se Deus te visse aqui, tu teria entendimento, e não tem outro entendimento de tu sentar e apertar o play quanto a tempo. Aqui tem todas as respostas para a sua dúvida, meu irmão. Só que será tarde demais? Será ser tarde demais aí para você, pastor, sentar e ouvir? Talvez seja, né? A igreja quer te ouvir. Se tu não pregar, tu acha que a igreja vai te deixar, mas você tem ficado para trás. Eu não quero que o povo me emocione. Eu não quero ser um pastor porque eu acho que eu sou um pastor. De que adianta eu ser um pastor por achar que eu sou um pastor? Por achar que eu tenho uma vocação? Isso é muito bom. Porque eu me intitular pastor porque vocês me reconhecem? Não, pastor Mendes é um grande... Não é isso. De que adianta eu entender que eu sou pastor, você me reconhecer como pastor, o pastor fulano me reconhecer como pastor e Deus não me reconhecer? Deus não ter me reconhecido como evangelista, Deus não ter me visto. Você sabe quando Deus vai me reconhecer como pastor? É quando eu não acrescentar, quando eu não tirar, quando eu não querer colocar minhas ideias aqui no que João já fez. Eu não posso colocar minhas ideias, o trabalho está feito. O que é que mais o povo vai? O que é que esse Josué que diz que é levantado, esses Josués que diz que são levantados como Josué, e eles não são representantes dessa uma só pessoa, eles não se colocam de pé para gritar que não é um grupo, é uma só pessoa. Aí dá um distúrbio porque eles pensam que essa uma só pessoa é nós. Nem adianta explicar. Isso é para tropeço, para pedra de tropeço mesmo, porque eles perderam o mais importante. Aquela mulher, a Bíblia narra que ela perdeu aquela dracma, e o marido dela estava para chegar e ela tinha que achar aquela dracma perdida, e ela começou a varrer a casa e procurar aquela dracma desesperadamente. É o que esses pastores deveriam fazer, mas pode ser tarde demais. Ele ainda está aqui, mas quando ele sair daqui com a sua igreja, não vai ter choro, não vai ter mais indulgência nem penitência que você possa fazer. Você vai ser deixado para trás. Você vai ouvir só aquela voz. Não havia que haver um João,
Ele não teria que estar aqui no nosso meio e pregar e coisas profundas que Brana não falou, que Brana foi proibido de falar. Ele não tinha que pegar aqueles cabos soltos e vir mostrar para nós o que Brana mostrou. Olha, já teve e você rejeitaram. Esses pastores que estão contra este play, eles deveriam chorar, se arrepender. Me mostre na Escritura aonde alguma vez um profeta de Deus foi eleito pelo povo. Você pode me mostrar? Eu te mostro Saul. Eu te mostro um da igreja primitiva que foi elegido pelo povo, Matias. Mas tu não me mostra um profeta. Um profeta nunca foi eleito pelo povo. Samuel foi eleito pelo povo? Não. Datã foi eleito pelo povo? Não. João Batista foi eleito pelo contrário, ele era da família sacerdotal. Ele teve que sair lá para o deserto. Por que Deus não chamou o pai dele? Por que Deus não chamou Zacarias? Por que Deus não chamou Caifás, que foi eleito pelo povo, que foi elegido pelo povo, que tinha um casamento perfeito, que tinha uma vida perfeita? Você acha que Brana foi eleito pelo povo? Jesus foi eleito pelo povo? Não, a igreja que era para eleger ele, expulsou ele. A igreja que era para eleger ele, crucificou ele. A igreja que era para eleger ele, matou ele. Você acha que Brana foi eleito pelo povo? Me mostra um profeta. Me mostra um profeta, Paulo. Olha, irmão, o irmão Brana disse: a igreja primitiva esperasse mais uma semana, mais uns 9 dias, Deus ia apresentar Paulo para a igreja. Mas a igreja foi afobada. A igreja queria um homem. A igreja queria ter prazer com o homem. Você sabe que quando a igreja tem prazer com o homem, mesmo falando de trovão, mesmo falando de terceira etapa, ela é homossexual espiritual. Porque aquilo é do intelecto humano. Aquilo não passou pelo filtro de Deus. E sabe de uma coisa? Me mostra aí, irmão Brana, sendo eleito pelo povo. Foi a igreja pentecostal que pegou. Vamos reunir aqui, irmão, vamos fazer uma votação. Tem 3 homens aqui. Tem Brana, tem Billy Graham, tem Oral Roberts. Vamos escolher um deles para ser nosso profeta. Ele foi expulso. Expulsaram os pentecostais, que era para aceitar, eles rejeitaram. Veio para os seus e os seus não receberam. Ele veio para os americanos não receberam. Ele veio no Brasil. Quem escolheu João? Qual foi a igreja que escolheu João? Qual foi a igreja que votou para colocar Osmar Brana como profeta da noiva? Quem foi? Foi a igreja ou foi Deus? Você sabe o que acontece? Eles deixaram a mensagem, eles têm que crer, eles têm que criar qualquer monstruosidade e do inferno para aguentar o povo. Para mim, e o povo gosta de mentira, a mulher gosta de mentira, a igreja gosta de mentira. A Bíblia diz que Deus enviou a operação do erro para crer na mentira, e a mentira é mentira escriturística. Hoje você não está mais somente com uma mentira de batismo, com uma mentira de trindade, de dualidade, não. É vocês dizerem que vocês são uma continuação deste ministério e que a voz de Deus, o Espírito Santo, aquele anjo forte está dentro de vocês, e vocês são mentirosos. Serpentes, raças de víboras. O eleito você não engana. A esposa você não engana. A esposa, ela é amada do esposo. A esposa não é minha. A esposa não é de nenhum homem. A esposa não é de nenhum evangelista. A esposa é de Cristo.
ela está sendo aperfeiçoada com essa mensagem que Brana não pôde falar e que João nos entregou. É esta mensagem, não tem outra mensagem. Esta voz não está morta, esta voz está viva, e ela não está só neste CD, ela está no teu coração, no meu coração. Não tem outro aí que fale bem de nós? Chame outro aí. Ele só fala mal, ele não se une com a gente. Depois da partida do nosso pastor, ele não quis ser um aqui no bezerro de ouro, no concílio pastoral sacerdotal. Ele se revoltou. Não, é que ele quer ter membro. É que ele quer fazer igreja. Graças a Deus que Deus já tinha me posicionado no meu lugar. E não peço para ninguém vir para o meu lado. Eu quero que você fique do lado desta mensagem, não do lado dessa mensagem entrar em ti. Não deixe a mensagem, por favor. Se tu não me quer, se tu tem raiva de mim, se tu não aceita a paz, tudo bem, mas fica com a mensagem e ama teus irmãos. Nós temos que amar. Eu não estou disseminando uma mensagem de ódio. Eu estou mostrando e desenrolando algo que é verdadeiro. E o que eu não puder explicar, Deus explica para você. Vamos aqui ler um pouquinho. Então, meu irmão, eles perderam a mensagem. Irmão, não foi fácil para aqueles pastores que andavam com o irmão Brana perder a mensagem. Não foi fácil para o tabernáculo Brana, que ouvia o pastor Brana, e só tinha ele. Você acha que não tinha esse mesmo espírito na igreja americana de crer que o irmão Brana só era um pastor local? Que não era um pastor mundial? Você acha que não tinha esse mesmo espírito? Mas a igreja americana, depois da partida dele, eles perderam a mensagem. Quando perde a mensagem, houve uma engravidação. A igreja americana, ela ficou grávida, ela engravidou e surgiu um filho antecipado. Um filho que era para nascer João, nasceu. A ressurreição isolada e materializou nele, que até hoje eles esperam o irmão Brana ressuscitar para revelar este sétimo selo. Eles não viram porque eles perderam a mensagem. Meu irmão, minha irmã, você pode até me deletar, mas não perca a mensagem de João. Se você perder, daqui com alguns minutos eu não vou estar mais falando aqui. Não, eu posso partir também. Não sou melhor do que você. Não estou dizendo que Deus é obrigado a me levar no rapto. Ele não é obrigado, Ele me leva se Ele quiser. E também não tenho medo de não ir. Mas eu creio com a minha fé que vou. Eu não estou perdendo meu tempo aqui. Não estou fazendo vocês perderem o tempo de vocês aqui através da internet. Não estou aqui para pedir doação. Não estou aqui para pedir dinheiro. Não estou aqui para pedir oferta de ninguém. Estou aqui porque eu me entreguei corpo, alma e espírito por esta mensagem. Não importa o que tenha que passar, o que tenha que sofrer, mas eu estou entregue. Eu sou um homem decidido. Você é decidido por João? Você se decidiu a apertar o play até este rapto acontecer? Não desmerecendo nenhum pastor. Os pastores são bons pregadores. É porque tem pessoas que não conseguem ter um pastor virtual. Tem que ter em pele. Está difícil hoje. Porque na profecia Eu Servo o Brasil, tem lugares que nem vai dar para chegar, mas o som chega, a voz chega, porque a voz não está morta. Olha, irmão, de 2000 a 2040, nós estamos na nossa geração. A voz de João vai estar viva. E se passar um pouquinho, continua, porque Deus é um Deus de surpresa. Deus é um Deus de surpresa. E assim como Ele pode vir
Ele pode vir amanhã, ele pode vir agora, ele pode vir daqui a 3 anos. Não fica pensando em querer mudar. Só vou, dá falta 16 anos. Falta 16 anos aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no meu calendário. Quando faltar 1 ano, eu me endireito. Tu não vai no rápido, tu nunca foste. Tu pode não dar conta, mas tu está lutando. Eu não dou conta, mas eu luto. Eu não dou conta, mas eu me arrasto. Eu não dou conta, mas eu creio. Deixa eu ler aqui, senão vai embora. Olha, todo mundo sempre vem a mim e diz: irmão Brana, aqueles 7 trovões que a voz fez soar, ele disse: não escreva isso, vê, mas fecha, diz: isso serão os 7 trovões que haverá de ser revelado nos últimos dias. Veja os 7 trovões que nós haverão de dizer, que nos haverão de dizer. Agora isto parece muito bom, vê? Porém, cuidado com o que você está falando quando você diz. Olha, este povo aqui, esses ministros já tinham perdido a mensagem. Tinha acontecido e eles não viram. E o irmão Brana não se identificava: sou eu este homem. Já tinha acontecido. Aí ele diz aqui: toma cuidado com o que você diz. Você toma cuidado com o que você fala. Não fale fora da fita. Você sabe por que o irmão Brana falou isso? Fique com o que está nas fitas. Você sabe por que Jesus Cristo disse: examinai a Escritura, porque cuida ter nela a vida eterna? Ele estava dizendo: examinai a Escritura, porque cuida ter a vida eterna. Era para examinar Malaquias 4, verso 5 e 6. Era para examinar São Mateus 17, verso 11. Era para examinar Apocalipse 3, 20. Era para examinar Apocalipse 10, de 1 a 7. Era para examinar Apocalipse 10, de 8 a 11. Que cuida até. Ele estava falando de Brana. E você sabe, quando Jesus veio, falou de Brana: aquele que crê em mim. Ele estava olhando para Brana: aquele que crê em mim. Na América do Norte, a mensagem do entardecer, Zacarias capítulo 7, 6. Aquele que crê em mim, 14, né? 7, 14. Aquele que crê em mim fará obras maiores. Ele estava olhando para Brana, ele estava olhando para a América do Norte. E quando o irmão Brana diz: não tire nada do que a fita diz, vão viver vida leal, ele estava anunciando o Osmar Brana aqui da América do Sul. E quando Deus inspirou o pastor Osmar: gravar isto aqui, Osmar Brana, gravar isto aqui, ele estava pensando em você, ele estava falando de você, ele estava protegendo você. Era Deus nele. Porque se não fosse isso, você estava tudo enrolado, não sabia onde pisar, não sabia em quem crer. E cada um quer ter uma porção, cada um quer mostrar e não tem nada. Como disse Isaías, as mesas, os púlpitos de vocês estão cheios de vômito. Deus está enojado da mensagem de vocês. Falsificadores. São falsificadores. A pior coisa é tu tomar uma coisa falsificada. Vamos falar da Coca-Cola, né? Que faz mal. Tu toma uns pocabucho, toma uma Coca-Cola. Ela faz mal, mas não é boa. É um ruim bom. Você pega a margarina e pega a manteiga, qual é o melhor? Pega a carne enlatada e pega a carne do boi, o boi que mataram no matador, e qual é a diferença? Vê o peixe congelado lá, o peixe falsificado, e vê um peixe verdadeiro tirado aqui, da hora aqui, do rio. Veja a diferença. Ouça esses homens, mas ouça João, que você vai ver a diferença, que eles estão tentando personificar o que eles não têm. São personificadores. Olhe, e ele disse: tem cuidado para que tu não escreva isso. Está vendo? Aqueles 7 trovões faz soar suas vozes. Veja, ele disse: não escreva isso, vê? Mas isso é para ser selado no livro até os últimos dias. Agora alguém tem dito para mim, e teólogos disseram, irmão, às vezes a pessoa ela não é teóloga, mas é intelectual. Ela fica mais hábil do que um teólogo. Porque um teólogo não crê no que a gente crê.
Aí vem Satanás, entra e inspira ele, ele pensa que é Deus inspirando ele. Às vezes não é nem Satanás, é o teu próprio intelecto para combater. Tu sabia que às vezes é muito difícil para a pessoa que não é eleita, ela ter muito conhecimento? Que o conhecimento que tu pensa que é o Espírito Santo é a tua inteligência que vai jogando. Olha, o batismo tu mostra em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí tu, não, mas eu vi Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, o Cordeiro sai do trono. Ah, mas eu li lá no sexto selo que ele está lá como intercessor. Você sabia? É a tua própria inteligência. Tu não deixa, irmão, morra para a sua inteligência. Ministro, morre para a tua inteligência. Membro, morre para a tua inteligência. Deixa a inteligência dele agir. Eu não sabia o que era a inteligência de Deus. Não tem como explicar ela. Ele disse, aí disse aqui, ó. Aí ele disse, toma cuidado com que cuida para que tu não escreva isto. Está vendo João falando, ele dizendo, aqueles 7 trovões fazem soar suas vozes, veja. Ele disse, não escreva isso, vê, mas isso é para ser selado no livro até o último dia. Agora alguém tem dito para mim, teólogos disseram, irmão Brana, se o Senhor Deus disse, se com a sua experiência que o Senhor tem lhe dado para seu povo, aqui tá, a gente soa demais, irmão, isso cai, não estou chorando, é a lágrima, é suor nos meus olhos. Com a sua experiência que o Senhor tem lhe dado para seu povo, humildemente dizendo isto, disse, o Senhor estaria qualificado para escrever uma Bíblia. O Senhor mesmo, sua palavra, se Deus tem manifestado. E eu disse, isso poderia ser a verdade. Veja, ele estava tentando me apanhar. Ele não estava vendo nada. Ele estava cego. Ele não estava crendo, porque ele já tinha deixado a mensagem. Está vendo? Eu disse, mas veja, não poderia fazer isso. Ele disse, por que o Senhor não poderia? O Senhor tem todas as qualificações. Por que eu aceitar e dizer que eu sou aquela pessoa que Deus usou no ano 2000, que eu estou no lugar dela? Até que as igrejas falassem para mim, o Senhor tem toda a qualificação. Mas o irmão Brana não aceitou. Não é a mesma coisa que eles querem colocar este ministro no lugar do mensageiro, do nosso mensageiro, dizendo que ele tem toda a qualificação. Aí ele fica, é verdade. Primeiro, irmão, um profeta não é escolhido pela igreja. Quando o irmão Brana morreu, a igreja escolheu quem? Monévo começou e partiu. Aí levantaram o Cólima. O Cólima fez alguma coisa? Trouxe algum trovão? Eles deixaram a mensagem. E Deus teve que vir pelo um fugitivo de lá trazer um missionário. Aí Rússio Martim veio trazendo aquela primeira e segunda etapa no coração. Caiu na mão do homem certo, o pastor Joaquim Gonçalves Silva. E lá, alguém no Brasil escolheu que ele era o mensageiro? Não, Deus levantou, não importa a situação do pastor Joaquim Gonçalves, ele é uma escolha de Deus, discute com Deus. Aí Deus vem, ele escolheu alguém de Goiânia, de todo aquele irmão, de onde Deus sai, tira isso da tua cabeça, de onde Deus sai. Eu não estou contra os irmãos, eu não estou contra os pastores, o que está em mim é o sistema. É o sistema pastoral, é o sistema humanizado, é o sistema de igreja. As pessoas querendo ser quando não são. Você tem todas as qualificações, irmão Brana. Pastor, você tem todas as qualificações para ficar no lugar aí, no tabernáculo Brana. Você tem todas as qualificações para ficar no lugar dele. Era tu pega, tu mais berra, tu parece mais bode, que berra que nem bode. Você tem todas as qualificações. Mas o irmão Brana aceitou?
Mombrana disse: não pode nem tirar nem acrescentar, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia de mim, nem no meu pensamento ficar num lugar deste aqui. Este lugar é só para quem Deus escolheu. Deus não me escolheu para ir lá tomar o livrinho da mão do anjo e comer. Deus não escolheu os demais ministros, este aqui teólogo que estava falando com o irmão Brana, para ir lá e comer o livrinho. Ele escolheu ele escolheu Brana, nascido numa casa de pau a pique. Foi este homem que Deus tinha plena confiança. Os demais eram santo, os demais, mas não para este trabalho. Mombrana não se corrompeu e fechou e acabou. Não tem mais ninguém para vir dizer que vai revelar que é o oitavo. Já foi tudo revelado, é na voz do sétimo, não é do oitavo. E não tem ninguém na América do Sul, na América do Norte, além de Osmar Brana. Ele já comeu. Meu irmão, se tivesse outra escrituristicamente, e estivesse uma mensagem além dessa, e eu visse que era Deus, eu me submetia a ela. Eu submetia se tivesse ali 2 João, um paralelo. E a voz que do céu, e a voz que do céu ouvi, tornou a falar comigo. E a voz que eu ouvi, lá está, e a voz que nós ouvimos. Lá está escrito: fui ao anjo ou fomos ao anjo? Tem mais espaço para alguém? Fui, não é nós fomos, é fui ao anjo. Quem foi ao anjo? Quem foi ao anjo no ano 2000? Não é preciso colocar o nome dele. Quem foi? Quem foi que comeu este livro? Não tem mais para ninguém. Se os pastores quiserem, eles têm. A pior coisa é a hipocrisia. Você combate uma coisa, mas você precisa disso aqui, senão não sai nada. Tudo decorado, papagaio, não tem vida. Fica sem vida. Porque isso também não depende só de tu ouvir. Tu ouvir, tu só vai falar aquilo que tu captou. Mas se tu tiver este que estava dentro daquele que inspirou, dentro daquele para profetizar isso, se tiver dentro desse ministro, aí a coisa fica diferente, a coisa fica temperada. Não é só decorar. Tem aí algo ainda, algo celestial. De que adianta o irmão Brana ficar só com a mensagem do anjo terrestre? De que adiantava o irmão Brana ficar, como diz, este anjo estará na terra no tempo da sua vinda? De que adianta o irmão Brana ficar na terra só como terrestre? Ele não recebeu o celeste. Este quíntuplo da noiva, ele não tem só o terrestre, ele tem o celeste. Mas para você obter esse celeste, igreja, você tem que ouvir um homem natural e não ignorar isto aqui. Eu até digo, irmão, não ouve isso para te aprender para pregar, que ele se esconde de ti. Ele se esconde. Ele revela quem ele quer. Ele mostra quem ele quer. Eu não posso ter uma mensagem mais superior de que Osmar Brana. Não. Eu tenho a porção. E Apocalipse 10, do 8 a 11, foi lá, tomou o livro, recebeu, e agora não só eu, mas cada um de vocês tem, porque se você não tiver essa porção, não tem como você sair da terra, meu irmão. Você tem que ter essa porção. Não vai te acomodar na tua casa. Tantas coisas têm tirado, as pessoas têm, em vez de buscar. Você sabe que quem se mete em problema somos nós. Você se afasta de Deus e depois quer botar a culpa no pastor. Você se afasta do companheirismo e depois quer botar a culpa no pastor. Foi você que se afastou. De que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados?
pessoas têm que substituído. No lugar disso aqui tem colocado novela. No lugar disso aqui, eu não sou contra. Assiste a novela que tu quiser. Assiste o filme que tu quiser. Não tem nada a ver com a tua vida. Mas você sabe que tu está te alimentando de outra coisa. Depois eu fui perceber porque o pastor Armar começou a colocar o nome dele branco. E não tinha caído para mim. Quando caiu essa revelação para mim, você tem que ter a certeza que o teu nome foi mudado. Você tem que ter essa convicção que o teu nome foi mudado. Aí eles põem lá no perfil deles, é uma chinesinha, uma coreanazinha, mas não tem nada de mensagem. Só conta você assistir novela coreana, contanto que tu não vai perder afinidade com teu marido, né? Hoje as irmãs se prendem tanto, né? E às vezes elas querem aprender uma coisa lá que tu tem que aprender com Sara, tu tem que aprender com as mulheres da Bíblia, tu tem que aprender com o irmão. Tu ouvindo o pastor Armar, ouve a tua novela, assiste o teu filme, faz o que tu quiser, mas não deixa de ouvir. Não esquece desse, porque tu vai enfraquecendo, tu vai alimentando a tua carne, tu vai alimentando outros desejos, tu vai alimentando outras paixões. É por isso que as pessoas estão ansiosas, é por isso que as pessoas estão nervosas. É por isso que as pessoas olham tanto na internet e têm desejo de viver a vida dessas atrizes, mas tu não sabe que essas atrizes passam, essas atrizes... É igual você olhar para mim e ver a vida de um pastor. Tu diz, esse pastor é um amor. Não, eu tenho problema familiar, tenho problema em casa, porque eu sou um homem, eu tenho problema como você, como homem. Quando nós estivermos aqui, nós temos que lutar contra essa carne. Lutar e saber que você é homem, e saber que você tem que pedir perdão, e saber que você tem que perdoar. É isso que nós temos que colocar em nossa mente. Agora você se interte tanto e não tem tempo para Deus. Ah, pastor, não dá. Tem pessoas que trabalham por conta própria. Tu pode arrumar aí um fone de ouvido e ficar ouvindo. Só não dirigindo, né, irmão? Dirigir é proibido. Mas tem um tempinho para você ouvir. Isso daqui já está tudo mastigado. Tu não está precisando mais de pastor, tu não está precisando mais de evangelista. Está tudo esclarecido. Eu não estou contra o ministério quíntuplo. O ministério quíntuplo tem que... Irmão, se tu ouvir isso, tu vai estar em obediência a esse ministério quíntuplo. Você é contra o ministério quíntuplo, você está tirando, e a Bíblia diz que não pode nem tirar nem acrescentar. Tem que ter. Tem que ter o quíntuplo. Ah, porque o Senhor é o que? O Senhor é o quíntuplo? Não, eu não sou o quíntuplo, mas faço parte dele. Eu esclareci isso tantas vezes. As pessoas pensam que quíntuplo da mensagem da esposa são homens. Não, o quíntuplo é a mensagem profética, que é Cristo que tem que estar no pastor. A cabeça que tem que estar no profeta é a mesma cabeça que pensa no mestre, é a mesma que pensa no evangelista, é a mesma que pensa no pastor local. É uma unidade com o mesmo pensamento. Será que está mal esclarecido isso aqui? Olha só, vamos ver aqui. Para encerrar, está tudo revelado ali dentro. Os selos abriram totalmente a revelação do que foi aquilo. Veja, isso está ainda na palavra. Você veja, você não pode sair dessa palavra. Isso não deixará a palavra, e o Espírito de Deus jamais deixará essa palavra. Você compreendeu que o Espírito de Deus não deixa essa palavra? Mas você pode deixar o Espírito de Deus. Você pode rejeitar essa mensagem. Quando é que você rejeita? Quando você... Vamos aqui para dentro. Não vamos falar de fora. Vamos falar com a minha congregação aqui local. Eu estou responsável aqui por ela. É quando, em vez de você ouvir uma mensagem, você vai colocar outras coisas. A hora da mensagem é a mensagem. Irmão, e não fique mortificado. Eu quero dizer uma coisa para você. Não fique mortificado só com aquela hora do culto. Não fique. Irmão, nós estamos hora de rápido. Nós estamos hora de ouvir. Nós estamos hora de aprender. Entre nessa dimensão. Assista o seu filme lá. Tu diz, tu assiste filme? Pastor, eu assisto. É difícil assistir um filme, mas assisto. Fazia muito tempo, desde a partida do pastor, que eu não tinha desejo de assistir nada, de ver nada. Às vezes eu chego na casa do irmão, ele põe um filme, eu assisto, mas não tinha saído todo esse desejo. E eu tenho desejo
mas eu fico olhando. Eu sei que por detrás daquelas atrizes são demônios, são anjos caídos, que você não deve se espelhar neles, que tu tem que se... Irmão, o teu espelho é Cristo, a tua influência tem que ser essa mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11. Não tenta te influenciar por nada, por outra coisa. É por isso que a gente tem problema, que a gente sai da presença de Deus, a gente para de ouvir, a gente para de orar, a gente para de buscar. E quando vê, a gente está no mundo. Quando vê, a gente não tem mais desejo. Aquela unção do mundo é mais forte do que a unção de Deus. Mas em nós, na noiva, na esposa, a unção de Deus, ela tem que ser mais forte do que a que está no mundo, para você ter controle. Eu só assisto esse filme se eu quiser. Eu só vejo essas fotos porque hoje não tem como o homem ser santo, meu irmão. Se você não tiver um controle de Deus, você vai passando nisso aqui. A mulher tão nua dançando. A mulher não quer dançar para ti lá no quarto, mas essas aqui quer. Ela não tem o que fazer na vida. São mulheres também que estão necessitadas de Deus. Aí o homem que é fraco, aí cai. Aí quando vem, manda até dinheiro para elas. Ela manda dinheiro. A mulher não quer. Meu irmão, uma vez eu disse, irmão, se eu fosse mulher, numa reunião minha, eu disse, se eu fosse uma mulher, uma esposa, eu sabia agradar meu marido. Ele não ia ficar assim, não. Eu ia dar um jeito nele. Porque o homem é fraco. Eu ia dar um jeito que esse cabelo, quando ele me enxergasse, ele ia correr de mim. Aí quando acabou o culto, o irmão Aldo disse, pastor Mendes, se o senhor fosse mulher, eu queria casar com o senhor. Fica cobreiro safado. Irmão, deixa eu encerrar aqui não é lugar de gracejo. Olha, está tudo revelado ali dentro. Os 7 selos abriram totalmente a revelação do que foi aquilo. Veja, isto está ainda na palavra. Você veja, você não pode sair dessa palavra. Essa palavra, ele ficará bem com a palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outro. Sempre fará isso. Ele cega alguns. Ele estava cegando a igreja americana e agora ele estava se passando aqui para abrir os olhos da noiva, esposa, representada por Osmar Brana. Não tem nenhum representante da noiva a não ser João. E eu sou parte desse quinto, eu estou para apoiar este profeta, esta mensagem profética. Agora eu sou representante também. Não sou representante, é a palavra. Tu dizer que tu é representante, tu dizer que tu é um dos representantes que crê. Eu não sou representante porque eu fui lá, comi o livrinho. Eu sou representante porque eu ouvi um que comi e crê nele, e criei nele. E através de eu crer, Deus através de mim faz eu não mentir para a igreja. Porque eu posso subir aqui e dizer, eu fui lá comigo. Não foi, mentiroso. Tu ouviste isto aqui. Mas antes você estivesse me destruído em 2010. O diabo tentou me matar em 2018. O diabo tentou me matar agora nessa viagem de novo. Mas enquanto Deus tiver um ministério para sustentar, não o que eu vou fazer, mas o que está feito, nós vamos ficar de pé. E se eu sair de cena, Deus tem você que já está na cena, para dizer que isto é verdade, e que nós não vamos se corromper por palestras ilusórias de homens inspirados pelos suas próprios intelectos, pelas suas próprias razões, que não é a inspiração divina que Osmar Brana recebeu. Eu quero encerrar aqui, aqui o Espírito jamais deixará a palavra, ele ficará bem com a palavra. Eu quero pegar isso aqui, ele disse bem, aquela revelação dos 7 trovões, o Senhor, veja, disse, não seria aqueles 7 trovões soando, não será aquilo uma revelação a ser dada a algum homem? Eu disse, não, Senhor. Isso estaria lhe acrescentando algo ou tirando algo.
Isso não seria a revelação dada a algum homem, ele não viu, já tinha sido dado. O homem era Brana, mas ele não viu. Ele estava jogando para o futuro. E ele não vê que João já comeu o livrinho. Eles querem jogar para o intercessor e não tem um sucessor. Tem o quíntuplo que apoia, que está de mão dada com a mensagem que João deixou, de uma só pessoa, de um só homem. O dia que nós não formos mais um só homem, nós vamos estar em confusão. Tem que ser um só homem. A mensagem de um só homem no evangelista, a mensagem de um só homem no mestre, a mensagem de um só homem nos pastores. Mas é uma mensagem só, uma mentalidade só, um Deus só. Não é dois, é um. Não dois, é um. Quem vê a mim, quem vê Brana, quem vê João, quem vê o quíntuplo, vê Brana. Quem vê o quíntuplo hoje, vê Apocalipse 10, do 8 a 11. Aonde está esse quíntuplo? Eles foram deixados para trás. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.